Demonstra o tanto que Elizabeth é moralista, né? Ela é tão moralista quanto Darcy. Foi um arraso pra família no momento em que a menina fugiu e não casou como tem que ser, né? Ela mesma critica esse destino que ela teria que viver, mas aí quando a menina faz o próprio destino, ela é a primeira a apontar o dedo e falar, olha, filha da puta. Oi gente, começando esse vlog no dia 20 de dezembro. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá rolando um sertanejo do meu vizinho. Tava bem mais alto. Aí eu fui pro sofá ler o livro que estou lendo essa semana, que é Orgulho e Preconceito. Eu publiquei no Facebook que tava no sofá lendo Orgulho e Preconceito, mas que eu gostaria mesmo era de estar curtindo um sertanejo no churrasco do meu vizinho e gritando, aô Goiás! Chora não, coleguinha! Esse tipo de coisa. Só queria começar esse vlog contando isso pra vocês. Mas enfim, estou lendo finalmente Orgulho e Preconceito e já tô quase na página 100 e tô gostando bastante. Um dos poucos filmes que eu me privei de assistir porque eu queria ler o livro antes foi Orgulho e Preconceito. Pra quem não conhece, a história de uma família com 5 filhas, se passa em 1800 e alguma coisa, o livro é de 1813 e o objetivo maior da mãe da família é casar todas as filhas. E aí tem uma que é a mais bonita, que é a Jane, né, é o nome da autora, inclusive, Jane Austen. Mas a Elizabeth é a que tem o melhor senso de humor, mas assim, é porque, na verdade, ela é meio sarcástica, sabe? E o pai dela também. Tenho gostado do senso de humor deles, assim. E o Darcy, ele é meio chato, mas eu tô curtindo essa coisa, assim, dele perceber um certo interesse pela Elizabeth, mas está tentando não deixar isso acontecer e falhando miseravelmente, né? Aparentemente. Vou ficar lendo no sofá mesmo, porque no meu quarto o barulho do churrasco tá me incomodando um pouco, porque eu fico prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, em cada diálogo. Tô apaixonada nessa música. Mas a Francisca é bonita. Eu pensei em gravar vídeo pra... Ah, a Mayara canta bem, sabia? Por que você não grava? Vamos começar esse jogo aí, que eu tô querendo fazer um golpe de estado. Me dá batata, não para de comer a batata. Alguém dizer, Morgana, filma esse golpe de estado. De quem? Vai ser o Jeff. Mas no golpe de estado não perde influência? Como que é mesmo o nome desse jogo? Coop. Eu achei o máximo porque tem Condessa, Duque, é um pouco o clima assim de Orgulho e Preconceito. Se bem que eu acho que é um pouco anterior, né? Deve ser o quê? 1700 e alguma coisa. Alguém tem um contexto histórico pra dar desse jogo? Não. Você é um chefe de uma família em uma cidade-estado italiana administrada por uma corte fraca, corrupta e repleta de intrigas. Com certeza, tem muitas intrigas. Seu objetivo é destruir a influência de todas as outras famílias. Não tem casamentos nesse jogo como tem em Orgulho e Preconceito. As coisas são resolvidas na base do crime e da corrupção apenas. Gente, acabei de assistir Extraordinário. E, assim, alguém chorou? Sempre ouvi falar do livro Extraordinário e que todo mundo adora, mas eu não sabia direito sobre o que era a história. Acabei de assistir, estou assim, né? Logo no começo teve uma cena que eu chorei e desandou, né? Aí chorava toda hora, assim, tinha momentos pra chorar. E também tinha vários momentos pra rir. É a história de um menino que tem uma deformidade física, assim, e ele tem 10 anos. É o primeiro ano dele na escola. Ele tem raios super maravilhosos, uma irmã também muito legal. E uma coisa que eu gostei da narrativa é que cada momento tem uma narração de um personagem, um ponto de vista de um personagem diferente. Isso é legal porque você começa a ver que todo mundo tem as suas dificuldades também. É um filme muito lindinho, assim. Tem alguns momentos que era muito pra agradar um público maior. Por exemplo, tem várias referências a Star Wars. Até fiquei me perguntando como eles conseguiram utilizar os personagens de Star Wars no filme. Mas coincidentemente ou não, o Star Wars tá com o filme agora no cinema, junto com o Extraordinário. Tem cachorro no filme, né, Sarah? Não fala Extraordinário. Inclusive é o mesmo ator de O Marley e Eu. Mas o que eu fiquei mais surpresa em relação a atores é que tem a Sônia Braga. Oi, do nada, eu não sabia disso. Uma coisa que eu não entendi é se alguém da família é brasileiro. A Sônia Braga tá no elenco, mas a mãe faz feijoada. Não sei se isso é uma comida muito estadunidense. Claro, eles nem comem feijão. Pois é. Eles compram enlatado. Então, eu fiquei com vontade de ler Extraordinário. Eu tô muito curiosa também, já que eu tô falando do que eu quero fazer agora que eu estou de férias. Quero muito assistir Orgulho e Preconceito logo. Eu preciso terminar de ler o livro pra poder assistir o filme. Oi, gente.
É a primeira vez que eu tô gravando sozinha agora em 2018, então primeiro eu quero desejar um ótimo ano pra vocês. Que seja o ano que vocês desejam. Hoje é dia 11 de janeiro, eu terminei de ler no dia 31 de dezembro, já assisti ao filme, mas eu não tava na vibe de gravar. Principalmente depois da virada do ano, eu fiquei muito tempo em casa, sozinha, assistindo o filme e dormindo em horários trocados. E isso afetou meu humor, de maneira que eu não queria gravar nada, na verdade não queria fazer nada. E se não fosse o trabalho que eu tinha pra fazer agora em janeiro, pra um curta da Yolanda, a gente tá fazendo os testes de elenco pra escolher as atrizes do curta. Se não fosse por isso, eu ainda estaria em casa, trancada, provavelmente numa bad, assim. Hoje é o terceiro dia, eu sou assistente de direção e aqui no teste que eu tô fazendo é só auxiliar a Yolanda com a câmera, enquanto ela conduz o teste todo, né? E conversa com a atriz ou não atriz. A gente tá fazendo como a gente aprendeu na faculdade. Eu nunca estive num teste de elenco mais profissional, digamos assim, mas ainda assim eu tô achando uma experiência muito incrível, sabe? Existe um roteiro, existe uma personagem que tem lá suas inquietações e as coisas que ela vai viver, mas cinema não é roteiro, né? Cinema é imagem, cinema é som, cinema é voz do ator, é entonação, é expressão facial. A nossa personagem só vai existir realmente quando for filmada. É muito impressionante assistir pessoas diferentes fazendo o mesmo teste, mas cada uma, sei lá, por ser diferente, por cada uma ser única, ser capaz de criar um personagem único. É muito fascinante ver isso. Como eu falei, eu tô um pouco nessa vibe mais introspectiva, não tô muito afim de conversar. Poder ficar só assistindo alguém, sei lá, e ver como nós, seres humanos, somos incríveis. É muito bonito, sabe? E aí, especificamente, os nossos testes estão sendo só com mulheres, porque são 3 personagens femininas. E aí eu acho que nisso começa a entrar um pouco no assunto de orgulho e preconceito. Mas calma aí, um dos elementos que a gente abordou no teste, né, e que o curta vai abordar também, é sobre o aborto. Mas o que eu achei muito interessante é que a maioria das meninas que fizeram os testes, as mais novas, elas são todas favoráveis à legalização do aborto. E cada uma com um argumento diferente, mas sempre nessa coisa de que diz respeito à vida da mulher, ao corpo da mulher, e que as mulheres precisam ter o direito de escolha. Antes de começar o teste, a Yolanda perguntava a opinião da pessoa sobre isso. Também houveram candidatas que se manifestaram contra a legalização do aborto. Algumas coisas me marcaram, assim. Quando a gente começou a falar da sinopse do curta, ela falou que aquilo tinha muito a ver com o que ela estava passando sobre o teste de gravidez, e aí ela contou que há um mês ela tinha ficado grávida, só que ela sofreu aborto espontâneo. Aí ficou uma coisa meio pesada, assim, pelo menos eu fiquei meio tensa, porque imagina, você tá fazendo um teste pra um filme e aí é num assunto, sei lá, muito delicado, que talvez fosse uma ferida pra ela ainda, não sei. E um outro teste que me marcou foi um que aconteceu hoje. Era uma atriz de 34 anos e aí quando a gente começou a falar sobre o assunto, ela falou assim, nossa, mas essa questão de ter filhos é uma coisa que tá muito na minha cabeça, porque eu sou casada há tantos anos e eu cheguei numa idade agora que as pessoas ficam me falando que, assim, eu tô meio que no limite e preciso decidir se quero logo ter filho ou não. E ela tem 34 anos. Sei lá, de novo, parecia que a gente tinha chegado num ponto muito íntimo de alguém, sabe? Pelo teste. A gente tá aqui pra escolher uma atriz, pra fazer um curta, mas faz parte, né? Um filme, ele gera discussão, não só quando ele tá pronto, mas na produção dele também. E aí o que eu falei que ia linkar com Orgulho e Preconceito são essas questões das mulheres, porque Orgulho e Preconceito é escrito por uma mulher e retrata várias mulheres. A gente tem sim um casal central, assim, que talvez você pode dar mais ênfase para essa questão, mas também tem a questão das mulheres da família. Cada uma delas tem uma característica de personalidade. Como eu finalizei o vlog no cinema, eu tava naquela curiosidade imensa para assistir logo ao filme. O que eu tava fazendo para lidar com essa ansiedade para assistir ao filme foi assistir outros filmes da época. E a cada filme ficava mais clara a diferença de criação entre o homem e a mulher naquela época e por que a questão do casamento é tão importante no Orgulho e Preconceito. Uma coisa que me chamou a atenção também pelos filmes foi como os pais
tinham controle na vida dos filhos, mesmo quando adultos, assim, né? Então, a família vai ter um peso muito grande na hora da escolha do casamento, porque é todo o legado daquela família, né? Pensa isso na Europa, assim, 200 anos de tradição daquela família, daquela linhagem, e ainda numa situação em que a nobreza aristocrata, assim, ela tá perdendo poder, porque ela não tem poder financeiro, e aí tem os ricos, os burgueses, que pelo comércio tava conseguindo ascender socialmente, mas existia aquela coisa, não tenho títulos, né? E essa questão da diferença de classes, ela tá presente em Orgulho e Preconceito. Tem uma passagem que fala de preconceito de classe, esse é o preconceito que se trata o título, e o orgulho é o orgulho do Mr. Darcy. Eu acredito que seja sobre ele essa palavra, porque muitas vezes ele é descrito como alguém muito orgulhoso. A parte que ele fala assim, Elizabeth estava constrangida demais para dizer qualquer coisa. Após uma breve pausa, seu companheiro acrescentou: a senhorita é generosa demais para zombar de mim. Se os seus sentimentos forem os mesmos de abril passado, diga-me logo. Os meus sentimentos e desejos não mudaram, mas diga-me uma palavra e o silenciarei para sempre. Ai, é muito linda essa parte. E a do filme também. Todo mundo quer o Mr. Darcy na vida. Eu passei o filme achando aquele ator meio... nem achava ele bonito, nem nada. Aquele ator é lindo. Não, falar a hora que eu achei ele bonito mesmo. Foi a hora da chuva. Mais clichê de todas, a hora que ele chega molhado assim. Aí eu falei, gente... Perdoe-me, madame, por fazê-la perder o seu tempo. Que homem! Ai, aquela parte também que ele chega e deixa a carta pra ela e sai. E ela fica assim. Ela também é uma orgulhosa, chata de galocha. Os outros filmes que eu via dela, eu ficava lembrando do personagem do Orgulho e Preconceito. Aí tem um outro filme de época que ela faz, que é a Duquesa. Não sei se me incomoda um pouco, que é quando eles colocam um ator pra fazer sempre o mesmo tipo de personagem, assim, tipo essa questão assim, ela faz muito filme de época. Não sei se isso é legal. Ela também fez aquela Ana Karenina. Achei que você tá dando Karenina no saco, mas o filme é chato também, mas ela é massa, assim. Tem muita cena que tem aquele zoom lentinho, assim, chegando no personagem, que eu ficava, véi, por que ele tá fazendo isso? Eu achei meio brega, sabe, assim, Mas é brega, é de Jane Austen. Eu assisti e sofri com aquele zoom. Não, eu achei clássico, que é a proposta do filme, que é justamente o clássico. Por isso que, assim, que quando eu li a Jane Austen eu fiquei um pouco decepcionada. Porque eu tinha uma visão da Jane Austen como uma feminista do século XIX. E na verdade ela escreve uma história em que o homem resolve todos os problemas dela, né? Porque no fim das contas o Darcy, ele é o salvador da pátria. Ele é o cara endinheirado que resolve os problemas da família dela e ainda ama ela. Agora no filme que ela fala assim, no livro também, eu não ficaria com ele por uma identidade inteira, imagina metade, porque ele é dono de metade, né? Essa que foi a questão subversiva da Jane Austen, né? Colocou uma personagem feminina forte, que não abriria que ela tem mão... o princípio do casamento pelo amor, não pelo dinheiro, né? Pela conveniência, como é típico da época, né? A Elizabeth é cheia de opinião e ela dá o nó no Mr. Darcy várias vezes, não é à toa que o Mr. Darcy se apaixona por ela justamente por ela não ter essa característica de subserviência, né? E isso vem típico da família dela, né? Tanto que a patrona fica, meu Deus, mas sua mãe criou 5 filhas sozinha? Ela falou, foi. Todas elas já debutaram, todas elas podem casar, e ela falou assim, lógico, por que eu vou privar minha irmã mais nova que eu de casar, justamente porque eu não sou uma pessoa casável, né? E isso talvez tenha sido subversivo, mas pô... Eu acho que é. Mas por mais que a família da Elizabeth, os Bennet, né, foram fora do padrão de como criar filhos, né, e eles sejam tão bagunçados, né, no final das contas deu tudo certo, porque criaram belas mulheres, 3 delas assim casaram. Então, o que você tá criticando? Sucesso, né? Deu certo. E também tem a pureza da Jane? Georgiana. Não, da irmã do Darcy. Ah, tá. As duas são contraste da pureza, né? Da ingenuidade, da beleza, digamos assim. Então, assim, são as várias faces, né? Dessas mulheres. É, isso que eu achei muito massa. E essa questão da superproteção masculina, né? O Darcy fica possesso, porque é a irmãzinha dele que foi decepcionada pelo cara. Então essa questão da superproteção masculina é muito presente no filme. E ele faz a mesma coisa com a Elizabeth, né? Superproteção com ela também. Eu acho que o Darcy, inclusive, deve ser canceriano. Oi, como assim? A Sofia tá aqui porque ela também fez o teste que eu tava contando pra vocês. E é daqui pra Hollywood. Daqui pra Hollywood. Uma última questão. Você assistiu Orgulho, Preconceito e Zumbis?
Nossa, quando um amigo meu me contou, eu não acreditei porque ele tava falando, eu achei que ele tava tirando sarro, né? Uhum. E aí ele me tirou foto do livro e mandou. Eu falei, gente, eu não tô acreditando numa coisa Mas dessa. tem o filme também, né? Nossa, eu nem sabia que tinha um filme. Chega, para! Pelo amor de Deus. Quando o povo não tem mais o que inventar, inventa zumbi, bota zumbi no meio. Elas são educadas pra serem matadores de zumbis. Agora você pensa Guerreira. no zumbi da era vitoriana, né? Eu fiquei curiosa pra assistir, confesso. Vou finalizar esse vlog por aqui, com a Sofia. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Se gostou, clique em gostei e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!